Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Eis que chegaram os tempos, por mim preditos no passado. Uma grande apostasia se levantará, e haverá grande confusão na igreja. Nessa mensagem transmitida no dia 13 de maio de 2014, Nossa Senhora fala que chegaram os tempos preditos por ela no passado. Mas, o que Nossa Senhora profetizou no passado que está acontecendo nos dias atuais? É bom lembrar que, em La Salette no ano de 1846, Nossa Senhora alertou a humanidade, através da sua confidente Melanie, que, por culpa dos maus sacerdotes, muitos abandonarão a fé, e grande será a confusão espiritual causada por eles. Roma perderá a fé, e tornar-se-á a sede do Anticristo. Esta profecia feita no passado, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Só não percebem isso aqueles que estão espiritualmente cegos. O comportamento atual dos maus sacerdotes que se infiltraram na Igreja de Cristo deixa bem claro que eles estão empenhando-se ao máximo para preparar a chegada do Anticristo. Fazem isso através dos sínodos elaborados pelo alto comando do clero, através do falso ecumenismo, através das falsas doutrinas e falsas ideologias pregadas em suas homilias. Vejam quantos exemplos de profanações dentro do Vaticano, e na grande maioria das igrejas católicas espalhadas pelo mundo, por causa dos maus sacerdotes. Profanações que são feitas por muitos padres, com total apoio dos bispos das suas dioceses. Profanam os altares das nossas igrejas, profanam o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, profanam os templos sagrados de Deus, transformando-os em salões de festas. Tudo isso acontece por culpa dos maus sacerdotes, e de todos aqueles que se afastaram de Deus. A apostasia, ou seja, a rejeição da fé cristã, foi profetizada pelo apóstolo São Paulo, quando ele falou que a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seria precedida por uma grande apostasia mundial. Não vos deixes enganar de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. O Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. É exatamente isso que está acontecendo na época atual. Doutrinas demoníacas estão sendo pregadas pelos mestres de diversas religiões, diversas seitas, e, até mesmo pelos maus sacerdotes da Igreja Católica. A apostasia da fé é causada principalmente pela atuação confusa dos maus sacerdotes, mas também pelos pais e mães de família, que negligenciam a educação religiosa aos seus filhos. Muitos são os pais que não se interessam em aprender sobre a história do catolicismo, e deixam seus filhos crescerem sem ter o devido conhecimento sobre a doutrina de Cristo e os valores morais cristãos. As consequências disso são óbvias. Cada vez mais, a humanidade se afasta de Deus. Hoje, vivemos num país onde muitas pessoas de coração duro abandonaram a Deus, destruíram o senso comum e se tornaram frios para a verdade, a bondade e a beleza. Isso contribuiu para uma crise colossal de saúde mental, que se manifesta por depressão, abuso de drogas, alcoolismo, perversão e violência. Uma das causas de toda essa insanidade é o aborto. Uma vez que essa atrocidade subhumana foi popularizada, os portões do inferno foram abertos, e o mal foi liberado em nosso país como nunca antes. Nos últimos 50 anos,
A nossa chamada cultura progressista é responsável por muitas mudanças no comportamento social. A verdade objetiva foi substituída pelo relativismo. A razão ficou em segundo plano, em relação aos caprichos pessoais. A desobediência civil é preferível ao diálogo. As comunicações interpessoais, com toda a ordem e clareza que a lógica tradicional pode proporcionar, foram substituídas por discursos emocionais. Atletas com deficiência de caráter e celebridades com estilos de vida extravagantes são idolatrados. O individualismo radical substituiu a vizinhança fraterna. Enganar aos familiares, amigos, vizinhos, credores e, principalmente, a corrupção no governo se tornou comum. Valorizam mais a esperteza das pessoas do que a honestidade. Filmes, TV, música, videogames com jogos violentos e pornografias imorais são tolerados e até mesmo incentivados por órgãos públicos. Vejam o caso das novas leis que estão sendo criadas pela Organização Mundial da Saúde com relação à ideologia de gênero. A Bíblia Sagrada, a oração e o respeito foram todos despejados das escolas públicas. Para piorar as coisas, o vazio foi preenchido, principalmente por bobagens esquerdistas. Muitos pais e mães deixam a educação moral dos seus filhos ao encargo das instituições públicas. Métodos disciplinares e de formação de caráter aplicados criteriosamente pelos pais foram descartados. A instrução religiosa formal é inexistente ou eliminada quando a criança chega ao ensino médio. Não é de se espantar que os jovens adultos vão para a faculdade como presas fáceis para professores ativistas e colegas mal informados. O casamento natural entre um homem e uma mulher deixou de ser uma aliança sagrada e passou a ser apenas mais um acordo de bens e serviços. Este é o mundo em que vive essa geração atual. E infelizmente, quando a criatura se afasta do seu Criador, as consequências são terríveis. A história da humanidade vem comprovando isso ao longo do tempo. A humanidade caminha para a autodestruição, que os homens prepararam com suas próprias mãos.